Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Vamos lá? Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático e o seu caderno. Vamos lá? Então, meus amores, hoje na nossa aula de geografia, iremos falar sobre sistemas de produção. Os sistemas de produção ou modalidades produtivas são estratégias tomadas no âmbito da administração de empresas para organizar a produção ou prestação de serviço. A aplicação de um modelo ou outro em massa pela sociedade resulta em efeito diretamente sentidos na economia, na sociedade e também no espaço geográfico. Os principais tipos de produção que se aplicaram completamente nas cadeias produtivas industriais, mas que podem ser vistas em outras esferas da economia, são taylorismo, fordismo e toyotismo. Taylorismo, também conhecido como administração científica, o taylorismo é um sistema de administração de empresas muito aplicado à indústria e quem foi elaborado por Frederick Taylor. As premissas desse sistema são a máxima produtividade através de padrões repetitivos dos trabalhadores e das máquinas, uma ampla divisão de tarefas, funções repetitivas e otimização do trabalho para a aplicação de um sistema de produção em massa. Revoluções industriais. Primeira, segunda e terceira revoluções. Nos primórdios da presença humana na Terra, as modificações que o homem produzia eram muito pequenas, sobretudo antes do desenvolvimento da atividade agrícola. No decorrer da história da humanidade, com o crescimento populacional e com o desenvolvimento de novas técnicas, o domínio de novas tecnologias e os novos instrumentos de produção, as intervenções nas paisagens foram sendo cada vez mais intensas e amplas. Nesse sentido, um marco na relação sociedade-natureza e no estabelecimento de novas formas de produção foi a primeira Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial foi um processo iniciado na Inglaterra aproximadamente na metade do século XVIII, que teve como um dos principais acontecimentos a invenção da máquina a vapor e sua aplicação na produção têxtil, ou seja, na fabricação de fios e tecidos. Esse processo trouxe modificações significativas na economia e na sociedade, que se tornaram mais complexas e, por consequência, no espaço geográfico, aumentou a quantidade de profissões, de mercadorias produzidas, de unidades de produção. As cidades passaram a crescer, em alguns casos, num ritmo bastante acelerado. O campo conheceu um processo de mecanização. Foram estruturadas ferrovias que aumentaram a capacidade de circulação de mercadorias e pessoas, além de terem agilizado o transporte. A necessidade por matérias-primas agrícolas e minerais ampliou-se significativamente em decorrência disso. Muitos povos foram explorados, sobretudo no continente africano. Segunda Revolução Industrial. Desde a primeira Revolução Industrial, o avanço tecnológico passou a atingir um ritmo bastante acelerado e isso se intensificou a partir da segunda metade do século XX.
Terceira revolução industrial. Com o lançamento contínuo de novos produtos, a elaboração de novas máquinas e o aprimoramento de equipamentos de informática e de robôs, sempre controlados pelas grandes empresas multinacionais que possuem sedes nos países desenvolvidos e por esses países mesmos. Na segunda revolução industrial, entre meados do século XIX e meados do século XX, diversos inventos passaram a ser produzidos e comercializados. Automóvel, telefone, televisor, rádio, avião. Terceira revolução industrial. Logo após a Segunda Grande Guerra, a economia internacional começou a passar por profundas transformações. Elas caracterizam a terceira revolução industrial, diferenciando das duas anteriores, uma vez que engloba mudanças que vão muito além das transformações industriais. Essa nova fase apresenta processos tecnológicos decorrentes de uma integração física entre ciência e produção, também chamada de revolução tecnocientífica. Então, meus amores, vamos ficando por aqui, mas antes nós temos aqui o nosso exercício de hoje. Pesquise e escreva sobre os dois tipos de sistemas de produção. Temos agora um recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br e aí você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!